Olá pessoal, o Tribunal Regional Eleitoral está nos preparativos finais para a votação de domingo. O resultado deve ser conhecido às 8 da noite por causa da votação mais rápida nesse segundo turno. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eleições. E veja também. Diversas ações de conscientização sobre a psoríase estão sendo realizadas neste mês, do Outubro Roxo Laranja. Mega Sena acumula mais uma vez e vai pagar um prêmio de 130 milhões. Marinha abre processo seletivo para oficiais temporários. Câmara Municipal aprova projeto que estabelece normas para a promoção da acessibilidade em Natal. Hoje o nosso assunto da entrevista aqui no estúdio é alienação parental. Natal vai receber um congresso internacional sobre o tema e nós vamos conversar aqui com o advogado Maurício Barreto Filho, advogado e organizador do evento. O Câmara Repórter desta quinta, 27 de outubro, começou. A gente está acompanhando a mudança nos prontos-socorros pediátricos das unidades de pronto atendimento da Zona Norte de Natal. Na UPA do Pajuçara, não há mais pediatras para atender as crianças e os pais precisam ir para a UPA do bairro Potengi. No bairro, a indignação é geral. Moradores não se conformam com a decisão da Secretaria de Saúde. Tem as crianças pequenas e a pessoa se acorda de madrugada para modo de pegar um ônibus para ir para Santa Catarina. Compartilhando a mesma opinião, Alzenide Moura é mãe de 2 filhos menores e frequentemente recorre ao atendimento na unidade. Revoltada, ela diz que a comunidade não pode deixar isso acontecer. A gente precisamos ter esse atendimento aqui. Eu, particularmente, eu tenho um menino de menor e preciso desse atendimento. Como é que eu vou sair daqui se eu não tenho dinheiro para pagar o transporte para outro canto? Aqui eu tenho dificuldade de chegar. O serviço de pediatria da UPA Pajuçara não é utilizado somente por moradores do bairro. A unidade também atende crianças de bairros vizinhos, como Santarém e Nova Natal. A gente só vem para cá com meu filho. Quando eu preciso daqui, eu venho para cá. Correr atrás para não sair. Correr atrás, porque é absurdo. Fico triste, porque é muito importante a UPA nessa comunidade, para atender as crianças, porque as crianças precisam muito do pediatra. Não é para tirar o pediatra nem nada daqui, porque a gente corre para cá. Os vereadores Hermes Câmara e Anderson Lopes se pronunciaram durante a sessão ordinária, cobrando providências da Prefeitura para que isso não ocorra. Essa mudança ela não foi combinada, ela não foi ouvida, a população não foi ouvida, a população ela precisa ouvir. Qualquer mudança dessa, existe vários lados. Existe o lado dos funcionários, existe o lado dos usuários e da população. A gente tem uma grande preocupação com relação ao transporte. Nós sabemos que o transporte público da nossa cidade não presta, né? E você vê a mãe, o pai levando a criança com febre, com dor, tendo que se deslocar para mais longe da sua casa sem um transporte público de qualidade, nós temos essa preocupação. Uma das desculpas que a Prefeitura está dando é que não tem quadro suficiente de pediatria. Os vereadores de Natal estão acompanhando essa novela e tentando marcar uma reunião com a Secretaria de Saúde de Natal para buscar resolver esse problema. Mudando de assunto, agora a gente fala de educação. O Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte está com 1.000 vagas abertas para cursos de ensino técnico. Edesiane Moreno. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, publicou o decreto que anuncia processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. São 1.080 vagas oferecidas por 13 campi do Instituto, que serão divididas por lista geral e cotas de concorrência. As inscrições têm início às 2 horas da tarde do dia 31 de outubro e vão até às 23 horas e 59 minutos de 21 de novembro. E devem ser realizadas exclusivamente online no site fucerne.br. A taxa de inscrição custa R$ 30 e os candidatos poderão solicitar isenção desse valor de 31 de outubro a 6 de novembro. Para isso, é necessário preencher o formulário de requerimento de isenção que se encontra na página do candidato, informando o número do NIS. O cartão de inscrição estará disponível a partir de 11 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 16 de fevereiro de 2023. Já a Marinha abriu processo seletivo para oficiais temporários. Tarsila Costa.
O comando do 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil abriu processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais. Estão sendo ofertadas 41 vagas para ensino superior, distribuídas pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. No Rio Grande do Norte serão 17 vagas disponíveis, todas para atuação em Natal. As inscrições custam R$ 140 e estarão abertas até o próximo dia 8 de novembro, sendo destinadas a pessoas de ambos os sexos, visando a prestação do serviço militar voluntário como oficiais da reserva de 2ª classe da Marinha, nas áreas de saúde, apoio à saúde, técnica magistério e engenharia. Apesar da nomenclatura voluntários, aprovados receberão remuneração compatível com a dos oficiais de carreira. O vínculo entre os militares temporários e a Marinha poderá ser renovado anualmente, podendo chegar a 8 anos sem possibilidade de estabilidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 84-3216-3083 ou 84-3216-3087. O mês de outubro, além do rosa do câncer de mama, também tem outras cores que trabalham a conscientização. É o Outubro Roxo-Laranja, mês de conscientização sobre a psoríase. A ideia é levar informações para a população sobre o aparecimento dessas manchas avermelhadas na pele. Eduarda foi diagnosticada com psoríase aos 4 anos de idade. O primeiro sinal foi o aparecimento de lesões avermelhadas no couro cabeludo. Aos meus 4 anos de idade, eu fui diagnosticada com psoríase. Na verdade, os meus pais ficaram em alerta porque a minha avó materna já tinha psoríase, então foi através da genética. E a partir disso, eu comecei o meu tratamento. Os primeiros sintomas foi através do couro cabeludo, as primeiras aparições das lesões. E logo eu fui percebendo que também tinha no corpo, então nos pés, nas mãos. O preconceito da sociedade com a psoríase é o principal desafio enfrentado pela Eduarda. O pior de tudo foi o preconceito, de fato. Por exemplo, ao entrar numa loja, ser impedida de vestir uma roupa ou calçar um sapato para provar. Na escola, no ambiente escolar, também muito difícil de lidar com aquilo entre crianças, que, claro, aquela informação é um choque para todo mundo, mas a pior parte era realmente lidar com a compreensão, por exemplo, dos colegas de classe, de entender que aquilo não era contagioso. Diante do preconceito que vinha sofrendo, aos 12 anos de idade, a Duda decidiu criar um projeto para dar maior visibilidade à doença. Foi assim que nasceu a campanha da psoríase do Rio Grande do Norte. Naquela situação, uma criança super agitada, muito comunicativa, teve uma ideia que possivelmente passava de uma brincadeira para muitos, mas que ela já levava aquilo com muita seriedade, que seria abordar o mês de conscientização da psoríase, que no dia 29 de outubro é o Dia Mundial, então ela pensou naquele momento em poder abordar a situação dela de vida e poder inspirar outras crianças e adolescentes naquela situação. Apesar de ser uma doença crônica, autoimune, a psoríase não é contagiosa. O tratamento é feito com pomadas e medicamentos imunossupressores. Não é contagiosa. E apesar dela ser uma doença crônica, e por ser crônica ela não tem cura, a gente consegue sim trazer um controle muito satisfatório aos pacientes. Hoje a gente já tem muitas alternativas de tratamento. Desde tratamentos tópicos, tratamentos orais e os imunobiológicos que trazem um conforto, trazem uma melhora na qualidade de vida nos pacientes com psoríase de maneira muito impactante na vida deles. Além do tratamento na pele, é importante que o paciente com psoríase faça atividades físicas e tenha um acompanhamento psicológico. A gente precisa ver esse paciente como um todo, cuidar das lesões de pele, ficar alerta para o comprometimento das articulações. E o que eu acho mais importante é trazer um apoio psicológico a esses pacientes, que são tão estigmatizados, que sofrem tanto com a doença como com o preconceito da população. Ainda falando de saúde, você pensa como viver melhor na velhice? Acontece em Natal um evento voltado para pessoas da faixa etária dos 40 anos para incentivar a chegar com mais saúde e vitalidade à terceira idade. Em 2018, Luzinete foi diagnosticada com a doença de Parkinson.
Hoje, aos 68 anos de idade, ela utiliza a dança como ferramenta para melhorar a qualidade de vida. Na hora que você dança, além de você movimentar o corpo, a mente tem uma grande melhora. A oficina de dança que a Luzinete participou foi uma das atividades realizadas na Expo Longevidade Saudável 2022. O objetivo do evento é trazer conhecimento a este público para que eles tenham uma maior qualidade de vida. A gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado muito nos últimos anos. As pessoas estão vivendo mais tempo e de uma maneira melhor. E esse evento ele vem trazer palestras, oficinas, ele vem trazer conhecimento para que as pessoas tenham cada vez mais uma vida saudável. A Expo Longevidade trouxe ao público mais 18 estandes com produtos e serviços voltados para esta parcela da população. O evento também teve 14 palestras e 5 oficinas. Um dos estandes do evento era o da Prefeitura de Natal. No local, o público tinha acesso a avaliações físicas e serviços de saúde. A Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Saúde decidiu oferecer vários serviços para esse público, uns serviços com práticas integrativas de massoterapia, de acupuntura, um serviço que a saúde oferece, uma caderneta do idoso, que tem várias orientações para a pessoa idosa, e também a Secretaria de Esporte e Lazer fazendo avaliações físicas, medindo estatura, verificando a pressão, medindo o peso. A palestra sobre sustentabilidade e longevidade, ministrada por Daniele Mafra, foi um dos pontos altos do evento. As pessoas estão vivendo mais, não adianta viver mais se a gente vai viver num mundo mais que não tem qualidade. A gente precisa que cada um aproveitar a experiência das pessoas que têm mais idade, para que elas possam de fato colaborar, educar outras pessoas para a transformação positiva da sociedade, do planeta. Agora os assuntos do Legislativo, os vereadores de Natal se reuniram em mais uma sessão ordinária nesta quinta. Tendo como objetivo a cobrança da implantação dos GETs nos transportes alternativos que vão substituir as linhas de ônibus que foram devolvidas, o presidente da Comissão de Transportes, vereador Milcley Leite, informou durante a sessão ordinária desta quinta-feira que se reuniu com a secretária de Mobilidade Urbana, Daliana Bandeira. Tem que ser implantados esses GETs e a gente pediu para que a CTU averiguasse isso junto ao setor, que esses GETs é alugado pelo setor, aos permissionários de alternativo. Então eles ficaram de verificar ontem mesmo, depois da nossa ida à CTU, teve uma reunião com o permissionário e aí estamos esperando os desfechos para que a próxima semana a gente possa ver como é que ficou isso e ser implantado urgentemente esses GETs para que eles possam operar e as pessoas terem transporte na rua. Iniciando a votação da ordem do dia, o plenário apreciou e aprovou uma matéria que altera a Lei 5.992, que disciplina o cumprimento do nome social dos transexuais e travestis nos órgãos da administração pública municipal. A autora do projeto, vereadora Brisa Braque, falou sobre a importância da aprovação. Garante que essas pessoas sejam chamadas pelos nomes que elas se reconhecem, que elas se sentem acolhidas, até porque chamar por um outro nome é uma violência contra essas pessoas. E a gente traz hoje pequenos ajustes, mas atualizando essa legislação, que ao nosso ver é tão importante. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi de autoria do vereador Tércio Tinoco. O texto estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Hoje aprovamos aqui nessa casa todas as normas de acessibilidade, são os critérios básicos de acessibilidade. É o quê? É as calçadas acessíveis, é todo o poder público, o poder privado acessível, é o transporte público acessível, que em Natal nunca teve uma norma dessa. Então, colocamos todas as normas, tudo de acordo com as normas da BNT. Então, com certeza, aí, se Deus quiser, vamos para o prefeito sancionar e começar a ter na nossa capital uma cidade mais acessível de se viver. E a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara realizou uma reunião nesta quinta voltada para debater a implementação do projeto Família Acolhedora. A Família Acolhedora tem como objetivo oferecer acolhimento para crianças e jovens até que sejam adotados ou retornem para a família de origem.
Com propositura da vereadora Júlia Arruda, a audiência pública reuniu representantes de instituições e da sociedade civil para debater possíveis ajustes em um projeto de lei de 2018 que dispõe sobre a implementação do serviço na capital potiguar. Natal já passa da hora de ter a sua institucionalização da família acolhedora, por isso a gente está tirando aí, desengavetando esse projeto que desde 2018 tramita e que agora a gente está ouvindo todos esses segmentos, as instituições, para perceber se há necessidade de alterações, de reformulações, de até adaptação de projeto, para que esse projeto venha para plenário, que ele seja aprovado e que o município de Natal assuma a responsabilidade e implemente o quanto antes esse projeto de lei. O projeto de lei é de muita relevância. Como ele foi escrito em 2018, né? Então a gente precisa, como teve algumas atualizações em relação à legislação, nós vamos precisar só atualizar alguns prazos, né? Para reavaliação de criança, que é de cada 3 meses, né? O acolhimento familiar ele também não pode ter um prazo determinado, então só pequenos ajustes. Sabermos que existe essa iniciativa e torná-la uma realidade, implementar no município de Natal, será um passo muito importante, porque muita gente tem o desejo de contribuir, muita gente se preocupa com a situação que as crianças estão, ou pela dificuldade dos abrigos, mas também não tem a disposição de adoção. Então, a família acolhedora pode ser esse lugar. Hoje aqui a gente está entendendo, inclusive aprendendo como cuidar e preparar essas famílias que vão acolher. De acordo com a representante do Conselho Estadual de Psicologia, Ana Andréia, a família acolhedora permite a criação de vínculos e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Um dos benefícios que a gente pode pensar na família acolhedora é individualizar a atenção que é dada à criança ou ao adolescente. Tá? Então, se a gente imagina que aquela criança e aquele adolescente tem uma atenção voltada para ele, então assim, um cuidado, tá? Uma proteção, um afeto que é devotado especificamente a ele, ele compreende que ele é alguém de valor, ajuda na autoestima, tá? Ajuda na compreensão de pertencimento a um lugar, de pertencimento a uma sociedade. 6 municípios no estado do Rio Grande do Norte, entre eles a cidade de Currais Novos, já contam com serviço de família acolhedora. A implantação de fato com famílias, a equipe técnica se deu em 2015, tá? E nós atendemos crianças e adolescentes da nossa cidade e também das cidades vizinhas, né? Nesse tempo todo, nós já acolhemos cerca de 25 crianças e adolescentes. O que é que isso tem proporcionado? Justamente que a criança e o adolescente ele tenha mais acesso à vida em comunidade, porque ele tem uma família de referência, né? Ele cria uma rotina de vida e ele consegue se restabelecer socialmente. O Tribunal Regional Eleitoral está nos preparativos finais para a votação do segundo turno na eleição deste domingo e a perspectiva é de que até às 8 da noite nós devemos conhecer quem é o próximo presidente do Brasil. Simone Silva conversou com Marcos Maia, responsável pela tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. No próximo domingo, dia 30 de outubro, os eleitores brasileiros votam no segundo turno para eleger o presidente da República e, em alguns estados, os governadores. Eu vou conversar com o secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral, Marcos Maia, para saber como é que vai funcionar esse segundo turno. Marcos, tem muita diferença entre o primeiro turno e o segundo turno para a Justiça Eleitoral? A diferença vai ser para o eleitor, que ele vai se deparar com apenas uma tela de eleição, no caso, presidente da República, então o voto vai ser bem mais rápido, que isso com certeza vai influenciar naquela questão das filas, né? Então a gente espera que seja uma eleição bem mais tranquila nesse segundo turno. Com relação às urnas, nós temos aqui no Rio Grande do Norte mais de 7.600 urnas. Elas já foram encaminhadas aos municípios? Todas as urnas já foram preparadas, estão nas zonas eleitorais e que vão para os seus locais de votação para que no domingo estejam todas preparadas para recepcionar os votos dos eleitores potiguares. E como é que foi feito esse processo de testes e auditorias nas urnas? Eu sei que no sábado tem um último teste e no próprio dia da eleição. Da mesma forma do primeiro turno, nós vamos repetir agora para o segundo turno. Serão 20 sessões eleitorais sendo sorteadas para passar por esse teste de auditoria
inclusive 2 delas passam a ter uma parte com a identificação biométrica, que vai ser numa escola, onde os eleitores possam acompanhar esse procedimento de perto. Quem não votou no primeiro turno pode votar agora nesse segundo turno? Todos os eleitores que estavam aptos para votar na eleição, ele está apto para votar nos 2 turnos. Então, independente dele ter comparecido ou não no primeiro turno, ter justificado ou não, ele pode votar normalmente no segundo turno. Tem alguma mudança nessa logística de trabalho do Tribunal Regional Eleitoral para o segundo turno? Não, praticamente nós mantemos as mesmas equipes, os mesmos servidores vão estar deslocados em diversas zonas eleitorais, nos pontos de apoio, para fazer todo um trabalho que, se houver necessidade de substituição de urna, todos estão preparados para realizar igualmente no primeiro turno. Sendo uma eleição mais simples, há uma previsão mais otimista para revelar aí o resultado desse segundo turno? Com certeza. O que atrasou um pouco no primeiro turno não foi nem a totalização, foi a questão das filas, que fez com que algumas sessões eleitorais tivessem a sua eleição prorrogada até 21 horas. Então, a gente acredita que às 17 horas não teremos fila em mais sessão eleitoral nenhuma. Então, os votos vão começar a chegar, a transmissão de resultados, de tal forma que às 20 horas esperamos estar com os 100% da votação aqui do Rio Grande do Norte totalizado. Sempre é bom a gente repetir para as pessoas o que é necessário para votar, que documentos deve-se levar para votar nesse segundo turno, e também falar um pouco aí sobre o e-título. Tem um prazo para baixar o e-título? É preciso atualizar o aplicativo? Apesar de a gente ter a identificação biométrica, é importante que se leve um documento oficial com foto, porque caso tenha algum problema na identificação dessas suas digitais, você tem que ter esse documento oficial com foto. Então, temos também o e-título, que serve como documento oficial, mas para isso você tem que baixar até a véspera da eleição, porque no domingo ele não pode ser baixado. Qual é o recomendado assim do comportamento dos eleitores? Nós não tivemos muitas intercorrências, por exemplo, com relação à utilização de celular. Os eleitores se mostraram aí mais conscientes. Isso é uma determinação que não pode entrar na cabina com o celular, mas ele pode levar o celular normalmente para a sessão, pode usar o e-título, apenas quando ele se dirigir à cabina de votação, ele tem que entregar ou ao mesário ou colocar numa mesa ao lado. Bom, nós conversamos aqui com o Marcos Maia, secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral, sobre esse segundo turno das eleições. A seguir, a gente fala sobre alienação parental aqui no estúdio. Natal vai receber um congresso internacional para discutir o tema. Ei, você mesmo. Conferindo a fatura do cartão, não é? Aposto que tem assinatura de filmes, de jogos. E essa música, plano premium. Tá fortinho, assina academia também. E essa taça aí deve fazer assinatura de vinho. Escuta, mas quem é você? E como é que você sabe tanta coisa? Eu sou a voz da sua consciência. E daqui eu tô vendo que você não fez a assinatura do bem. Assinatura do bem? É, para ajudar o Hospital Varela Santiago. Poxa, não sabia. Então presta atenção que é para eu não pesar para você. Você baixa o app, faz a assinatura e a doação vem no seu cartão todo mês. Caramba! Obrigado, consciência. Agora vai lá, dorme tranquilo. Seja um assinante do Bem Varela Santiago. Baixe o app ou acesse o site e cadastre-se. Hospital Infantil Varela Santiago. Há 104 anos, a vida é uma criança. Apoio TV Câmara Natal. Natal recebe pela segunda vez um congresso internacional de alienação parental. Essa é a 8ª edição, na verdade, do evento, que vai a várias cidades. A gente vai conversar aqui agora com Maurício Barreto, filho, que é advogado e presidente da Associação Criança Feliz, que está promovendo então o congresso junto com uma universidade. Seja bem-vindo, Maurício. Um abraço, Kleber, todos os telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse evento pela segunda vez. O primeiro foi realizado em 2013 e esse agora, na sexta-feira agora,
teremos o 8º Congresso Internacional sobre Alienação Parental. Gostaria de convidar toda a sociedade, todos os pais, todas as mães a participar desse evento. Um evento altamente técnico para peritos, para psicólogos, assistentes sociais, advogados, promotores de justiça, todos os profissionais atuantes dessa área. Maurício, vamos falar um pouquinho sobre alienação parental. É uma situação delicada, às vezes difícil de identificar, das autoridades identificarem se não houver uma denúncia por parte de alguém que testemunha aquilo ou da própria vítima. O que é que vocês vão levantar de discussões sobre o combate, né, desse problema? Isso, será um debate onde realmente a alienação parental ela é uma interferência psicológica na criança, né, induzida por um dos genitores, ou que tenha autoridade, guarda, ou a custódia daquela criança naquele momento. É uma doença, que eu costumo dizer, eu digo que é uma doença perversa, é uma doença altamente maléfica para essa criança. A criança passa a acreditar que um daqueles entes queridos, familiares, é uma pessoa má, uma pessoa perigosa, né? E que começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, ela realmente necessita a parte técnica, né? A parte dos psicólogos, dos peritos judiciais, para poder diagnosticar isso. Então é um trabalho bem complicado, um trabalho que não é rápido, que a gente muitas vezes acha que tem certeza que deve ser rápido o problema, mas necessita de um estudo por equipe multidisciplinar, um estudo biopsicossocial, certo? Através de assistentes sociais, psicólogos que façam esse trabalho minucioso para identificar o grau e a existência dessa alienação. Por causa dessa complexidade do problema, muitas vezes a gente não vê, por exemplo, alguém que foi punido ou preso até por causa da alienação parental. Como é que é a legislação para combater esse problema? A legislação, ela tem sido eficiente, ela existe, ela é dura? Esse é o problema. A lei, ela vem desde uma advertência, né? É uma lei federal, a Lei 12.318 de 2010, é uma lei federal. Ela vem desde uma advertência até uma perda da guarda, certo? Da guarda dessa criança. Então, muitas vezes o alienador, ele acha que não vai dar nada para ele, que não vai ter problema algum. Então, o juiz pode interpor uma multa, uma advertência, que a multa dói no bolso, mexeu no bolso mexeu no bolso de um dos genitores, com certeza ele irá sentir, então tem que ser punido através de advertências, multas, bem como das astreintes mais graves, que é a alteração de guarda. Mas essa legislação prevê uma punição mais severa, por exemplo, uma prisão não é um caso, ou a perca do vínculo já é uma pena suficiente para a pessoa, né? Kleber, hoje existe uma PL em andamento para criminalizar a alienação parental. Então tudo é muito novo, né? A alienação parental ela foi de 2010 a lei, houve uma reforma agora em 2022, certo? E tem uma PL aí em andamento. Está lá no Congresso Nacional. Está no Congresso para criminalizar a alienação parental. Se fôssemos analisar, uma alienação parental, ela parece muito com a interferência psicológica, o fator psicológico da violência doméstica. A violência doméstica, ela é crime. Após as medidas protetivas delegadas para aquele acusador, para aquele acusado, ele não pode atravessar nada, nenhuma ligação, nem atrapalhar psicologicamente aquela senhora que está com essa medida protetiva, que tem essa medida protetiva. Sob pena dele ser preso, até porque é crime. A violência doméstica, ela realmente é um crime.
E a alienação parental, se a gente for analisar, é uma criança que vem sofrendo essa violência psicológica, entendeu? Então nós temos problema com criança e com idoso. O idoso também pode ser vítima de uma alienação parental. Isso que eu ia perguntar agora. Eu já ouvi falar também de casos de idosos que passam por esse problema ali, quando os filhos já estão cuidando dele. Como é que caracteriza essa alienação parental contra o idoso? Pois é, o idoso eu digo que o idoso é uma criança de idade. É uma criança porque a gente, quando chega na certa idade, a gente fica dependente dos nossos filhos, de parente, de cuidador, de gente que realmente nos dê a mão, certo? Então, o idoso é uma criança com uma certa idade. E essa criança necessita dos cuidados. E o que a gente vê muito é isso. Às vezes, um dos filhos mora com esse pai, o idoso, e se acomete a interferir psicologicamente na cabeça desse idoso de que um dos filhos é isso, é aquilo, que não deixa ele vir aqui, ou não venha conviver. E aí começam as gravidades e aquele idoso passa a acreditar e desgostar de um desses entes que é filho dele, que ama ele. E isso acontece corriqueiramente. A gente vê muito isso no interior, nas grandes cidades, em todo canto. Eu acho que isso é um negócio que vem crescendo, é crescente. Qual é o canal de denúncia para alguém que testemunha ou que esteja passando por isso? Qual é a porta que a pessoa deve bater? Não, a porta é procurar um advogado especializado, certo? Procurar um advogado especialista da área, para que faça esse trabalho diretamente com ação, né? Com ação criminal, nesse caso de denúncia. De caracterizar, de identificar a postura, a conduta, né? Isso, identificar a postura. Ou então ao Ministério Público, ele vai ao Ministério Público, Defensoria Pública, e faz essa denúncia. E aí estarão tomadas as medidas cabíveis, né? Tem a delegacia do idoso para o idoso, né? A da criança, da infância, do adolescente, né? Então ele faz esse trabalho através de um advogado e dá entrada. Na ação pode ser, existindo uma ação de divórcio, no caso de um divórcio, você pode entrar com a alienação parental na forma incidental, na própria ação, ou pode fazer uma ação autônoma, uma ação independente sobre a alienação, provando que está havendo aquela alienação e pede para que seja investigado, que há indícios de alienação. E esse indício de alienação será investigado através de estudos sociais, psicológicos, por equipe multidisciplinar, aquela equipe que realmente é treinada para diagnosticar a existência dessa alienação parental ou não. Vamos falar do congresso, então? Vai acontecer nessa sexta, começa de que horas? Muitos palestrantes? Isso, o congresso na sexta-feira estaremos fazendo o 8º Congresso Internacional sobre Alienação Parental. Esse congresso estaremos com diversos palestrantes do Brasil inteiro e 3 palestrantes de Portugal, certo? Então é um evento internacional. Esse é o 2º evento que a Associação Brasileira Criança Feliz faz em nossa cidade natal. O primeiro foi em 2013, foi lotação na sede da OAB. Esse ano estamos fazendo na universidade, na Unifacex, e conto com a presença de todos que possam participar, fazendo a inscrição no www.criancafeliz.org. Criança, em vez de criança, é crianca, não tem um cedilha. Crianca sem cedilha. Isso. Gratuito. Esse evento, ele tem uma taxa de inscrição, mas é uma taxa bem acessível, eu acredito que todos possam participar. Para manutenção do evento, Isso, né? exato. São todos convidados. Muito obrigado, então, pela presença. Maurício Barreto Filho, advogado, presidente da Associação Criança Feliz. Um bom evento e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Kleber. Um prazer estar aqui com vocês. O Câmara Repórter fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique bem informado na programação da TV Câmara Natal.